Vamos agora para o tópico, por um tópico que eu havia reservado aqui, que é uma disputa de narrativas. Nós estamos vendo uma disputa de narrativas muito significativa entre SBT e Globo, em especial para aquilo que seriam disputas acerca da, como posso pôr isso, do confisco, né? Porque é difícil falar sobre política nacional em tempos que tudo é ilegal, né? Mas seria basicamente sobre o confisco de determinadas mercadorias que estavam sendo direcionadas para as pessoas do Sul. Né? Então, essas mercadorias, as pessoas estavam questionando as notas, as pessoas estavam tentando fazer o máximo possível de controle para aumentar a arrecadação nesse momento tão difícil. E aí a gente vê que o SBT disse que isso era verdade, o SBT disse que isso estava de fato acontecendo, e o que acontece a Globo, em uma movimentação muito específica, em uma movimentação muito direta, acusou o SBT de fake news. Né? Inclusive, houve por parte do Paulo Pimenta, que é o ministro de comunicação que a gente comentou mais cedo, houve ali uma acusação séria sobre fake news, e eles querem, inclusive, multar, né, o SBT em virtude das suas falas. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui no... Daniel, acho que cabe ressaltar que, assim, o SBT ele fez uma longa matéria, gente. Ele entrevistou caminhoneiros, entrevistou pessoas, e que todas elas estavam realmente comentando sobre essa questão de multas, né? Que eles estavam sofrendo essas penalizações. O SBT simplesmente cobriu isso. Não é o papel do jornalista cobrir quando você está recebendo denúncias de tantas pessoas para tentar investigar se aquilo de fato é uma realidade ou não. Como a Globo, enquanto papel de jornalista, pode questionar esse trabalho? É uma questão realmente que me deixa bastante perplexa, porque a gente está falando que o jornalista está questionando uma matéria investigativa para apurar se aquele fato de fato está acontecendo. Isso é uma questão muito preocupante, gente. Mas, enfim, vamos continuar. Eu queria colocar aqui, e acho que é bem razoável, vou botar aqui para a Bárbara poder ouvir também, a Márcia Dantas, que foi a reportagem em questão, chorando por ocasião da negação da Globo do que tinha acontecido, né? Uhum. Então vamos dar uma olhada aqui. Você consegue ver, Bárbara? Consegue clicar na reportagem aqui? Sim, o pessoal vai conseguir ver. Tá. Não, tô vendo também. Beleza. Só botar aqui. Dá play. SBT Márcia Dantas voltou a desabafar sobre as acusações de que teria mentido ao denunciar cobranças de multas para veículos com doações no Rio Grande do Sul. A jornalista se mostrou chateada por ter a veracidade de sua informação questionada. Se tivéssemos errado, nós faríamos isso. Nós faríamos, disse ela durante o Tá Na Hora desta quarta-feira. Com Marcão do Povo, o jornalista questionou a colega do SBT sobre o ocorrido. Após a denúncia ir ao ar na noite de terça-feira, a Globo News apontou que a informação divulgada pelo SBT seria falsa, mas não citou a emissora na crítica. Eu vi hoje pela manhã que você entrou ao vivo no Chega Mais, vi que você falou que foi pega de surpresa com toda essa divulgação relacionada ao trabalho que fizemos. Como foi para você ver todas essas informações pela manhã? Questionou Marcão do Povo a colega. Foi pesado, eu senti que as pessoas estavam usando o nosso trabalho como jornalistas para fazer política, para colocar em páginas de política. O SBT é apartidário, disse Márcia Dantas. Nós estamos aqui para levar informação, para falar sobre doações. Eu fiquei bem triste, bem chateada com essa situação. Mas que bom que o nosso trabalho teve um resultado. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, voltou atrás. As multas vão ser retiradas e canceladas. Segue a vida. Foi pesado o julgamento das pessoas sobre o meu trabalho, que foi feito de coração. Se tivéssemos errados, nós falaríamos aqui. Mas não foi o caso. Nós tínhamos todas as gravações, nós tínhamos os documentos das multas, podíamos provar o que estávamos falando. Graças a Deus, o SBT me deu todo apoio e fomos até o fim. Que bom que eu trabalho nessa casa tão boa. Em nota, o SBT afirmou que as novas medidas adotadas pela NTT, publicadas nesta quarta-feira... E aí vamos dar uma olhada na nota, né? Melhor do que o rapaz falando aqui. Mas vocês podem ver que isso impactou a moça em questão,
né? Isso foi algo delicado, porque você imagina, você tá lá no meio da situação, você vê tudo aquilo acontecendo e as pessoas dizem, não, você tá mentindo, você tá mentindo, você tá mentindo, e assim, pouco que você possa fazer, né? Porque são coisas muito específicas, muito diretas, e é difícil você conseguir sair dessa, né? Então, pra mim foi uma coisa muito séria que aconteceu, foi uma mentira descarada. Sim. E Eu acho que a própria mudança da NTT, que emitiu portaria afirmando que retiraria as multas, já prova que a matéria do SBT estava correta. Cadê a Globo se manifestando que falou fake news agora? Estou aguardando. Não, mas não vai, não vai. Isso é o tipo de coisa que... Por que acontece? A gente sabe que existe uma disputa ideológica muito específica entre SBT e Globo. A gente sabe que essa disputa ideológica, ela é muito direta, ela tem motivo, razão, circunstância, e ela começa com o fato de que o SBT não foi prejudicado pelo governo Bolsonaro. E isso era uma coisa que havia muito mais proximidade ideológica entre os dois, havia muito mais meios dos dois interagirem, havia muito mais o que a gente chama de passe, né, por um lado para o outro, e agora, com essa tendência, com essa situação, a gente começou a enxergar um pouquinho de... Como posso pôr isso? Rivalidade. Novamente uma rivalidade entre emissoras que tinha ficado, no final das contas, para trás, né? Então, eu acredito veementemente que no melhor dos cenários, a Globo vai ser responsabilizada pelo que falou, né? Só que isso nunca é o suficiente, porque quem vai responsabilizar ela é justamente o agente público que estaria interessado nessas coisas continuarem acontecendo dessa forma. Então, tem uma tendência desse agente público ser o mais, como eu posso pôr isso? O mais leniente possível com essa atitude, com essa ação. Né? E aí, vamos lá. Vou colocar aqui a nota, tá? Uhum. Qual foi a emissora que mais recebeu dinheiro do governo Jovem mesmo? Pan. Não, no governo anterior foi a Jovem Pan. E nesse? Nesse é a Globo. Entendi. By far. Será que tem alguma questão a ver com isso, gente? Não tem nada a ver. Óbvio que não. Eu não estou falando nada. Deixa eu falar aqui, deixa eu ler aqui. O SBT, comunicado oficial, o SBT reforça o compromisso com a verdade e ressalta que todo o departamento de jornalismo da emissora é guiado pela premissa e responsabilidade com a informação com a sociedade. A emissora não produz e não divulga inverdades. E não tem o objetivo de politizar qualquer assunto conduzido pela equipe de jornalismo. Especialmente sobre a tragédia que assola o sul do país. O SBT tem adotado uma postura de serviço de utilidade pública, divulgando todas as ações de auxílio às vítimas e os canais oficiais de doação. Em determinado momento desse trabalho, nossa equipe de reportagem constatou embaraços oficiais ao trânsito de caminhões com doação para o Rio Grande do Sul. E por que esses embaraços são problemáticos, tá, gente? Muita gente se pergunta, por que isso está acontecendo e tal, o que houve? Por que não pode ter esses embaraços, né? Porque quando você recebe doação, você não sabe de onde elas vêm, né? É tão difícil você catalogar tudo nesse momento que os controles que você deveria ter nesse momento, mesmo se você queira, de fato, aplicar a lei, é difícil. É muito, muito difícil. Muita coisa é doada de casa, muita coisa é impossível lastrear a nota fiscal de onde isso veio. Então... Gente, muitas pessoas elas estão compartilhando fotos das doações. Vocês já viram essas fotos dessas doações? Como é que é uma montanha de coisas? Como é que você vai catalogar cada coisa? Eu acho muito difícil. E eu acho que quando a gente tá num cenário... Eu acho até mais fácil. Quem comprou, eu acho até que dá pra fazer. Pega tudo e diz, dá pro fiscal e diz aqui, é isso aqui com isso aqui. Você vê. Sim. Mas quem recebeu de outras pessoas, impossível. Sim, e é mais do que isso. A gente está numa situação que o Rio Grande do Sul, ele beira o colapso, né? Foi o que a gente, inclusive, abriu falando sobre essa possibilidade de estar numa situação tão grave, poderia até mesmo levar a uma espécie de colapso das próprias entidades que estão regendo, né, o Rio Grande do Sul. Então, numa situação dessa, que o Estado está sofrendo tanto, a gente está vendo as imagens do que está acontecendo, o que é mais prioritário agora é que a ajuda chegue, ponto final, não é aplicar multa.
Aplicar multa você está aplicando quando o Estado, por assim dizer, a governança, né, o regime político, ele está numa possível normalidade, mas não é, a gente não está num momento de normalidade no Rio Grande do Sul para que isso aconteça, ou seja, que a política, as burocracias sigam, por assim dizer, né? Tem uma coisa importante de eu colocar que eu acho que eu até vou colocar antes de continuar a nota, que é essa outra notícia aqui. Eu não sei se você viu isso aqui não, Bárbara, mas isso é importante. A enchente vai aumentar no sul do estado e será de graves proporções. Então, isso aqui é do dia 8/5/2024, do portal De ontem. Metsul, 10h26. Uhum. A enchente no sul do estado, ela, pela cheia da Lagoa dos Patos, que recebe a água dos rios, será muito grande de graus de proporções, alerta a Alerj Sul. A enchente, que já teve início, vai se agravar no restante da semana e ainda na semana que vem. Então veja, o que está acontecendo? Eles preconizam a possibilidade das coisas piorarem. E aí é lógico que a destruição ela não vai ser a mesma. É óbvio, gente. Você não precisa ser muito inteligente para saber que não tem como a destruição ser a mesma agora. É uma impossibilidade prática. Por quê? Porque já tem muita coisa destruída. Mas justamente nesses momentos é que a estrutura sofre mais. Que é mais difícil lidar com essas situações. E ele fala que a quantidade de água que está descendo cerca de 300 metros é colossal. Todos os rios que deságam na lagoa tiveram enchente recorde ou histórica. O maior deles, o Jacuí, o que explica... o Jacuí alcançou um volume absurdamente alto. E está dizendo aqui que vai chegar em regiões que nunca chegou. E que o nível da lagoa está subindo. Estava em 2,10 metros, mas ele vai subir. E muito provavelmente Pelotas vai ficar embaixo d'água. Nossa, então surreal. toda essa região aqui que está alta, toda essa região aqui provavelmente vai ser levada, né? Então boa parte dessas regiões aqui que ainda não foram afetados. E aí a gente começa a entender que as chuvas não estão num cenário ok. Entende? Sim. E aí quando a gente entende isso, a gente entende, opa, então calma aí, pô. Cada minuto que o Estado dedica, que ele desperdiça, ele pode literalmente estar perdendo a possibilidade de controlar o evento antes das coisas piorarem. Com certeza. Com certeza. E o Metsul, ele fez uma matéria, assim, muito boa, explicando todo o fenômeno natural, desde o El Niño até o fenômeno que a gente vai ter depois do meio do ano, que é o La Niña. Ele fez uma matéria realmente muito boa. Eu recomendo que vocês leiam depois, afirmando que para quem está acompanhando essas movimentações e esses fenômenos da natureza, que isso não foi nem mesmo uma surpresa, que a única surpresa é o Estado já sabendo de eventos históricos passados e já sabendo de uma possibilidade que isso poderia vir a acontecer, até porque a gente tem um precedente histórico, isso já aconteceu, não ter nenhum tipo de política voltada para isso. Né? Então o Metsul ele faz uma crítica assim até grande contra as políticas públicas, porque eles afirmam que isso já está sendo avisado desde o ano passado, gente. Não eu tava vendo lá, eu fui ver o portal e a primeira vez que eles falaram que a coisa ia subir profundamente sobre esse evento agora. Sobre, tipo, vai acontecer, é certeza, vai ter um período de chuvas excessivas e afins. Foi há 18 dias atrás. Ou seja, há 18 dias atrás já era uma coisa, tipo, a nível de certeza. Vai, nesses dias, ter enchente. Sim. É que vocês têm que entender que, assim, o Metsul, ele é um portal de meteorologia. Então, ele faz vários tipos de cenário de possibilidade, porque às vezes acontecem coisas imprevisíveis dentro do tempo. É uma coisa que realmente, às vezes, foge da ótica de compreensão humana, né? Porque a gente está falando de um evento da natureza. Mas quando realmente a gente já tem modelos tão próximos fazendo essas afirmações, realmente poderia-se ter feito algum tipo de política de prevenção, né, dentro dessas cidades onde está acontecendo isso, que é o que o Daniel está colocando. Deixa eu até botar gente. qual foi a reportagem aqui, ó, do dia 25, só para vocês verem. Essa aqui, ó.
Tu vem falando isso desde o ano passado, gente, sobre essas possibilidades, porque eles trabalham com cenários, né? Quando você tem um cenário onde você tem um precedente histórico, onde a gente já teve grandes períodos de chuva justamente nesse período do ano, você não pode desconsiderar. O que é estranho pra gente é não ter políticas voltadas a isso vindo dessas cidades, né? Já que. Ó, dia 25/4, ó. Olha quanto tempo antes. Cenário de perigo por chuva excessiva semelhante aos extremos de 2023. Pois é, vocês estão vendo que eles já estão até mesmo comparando com um período do ano passado. Exatamente, com um período em que teve enchente, teve morte, teve tudo isso. Exato. E aí nada foi adverte feito. Intensa instabilidade e perigoso processo de precipitação e risco de temporais. Exato. Nada foi feito. Então é claro aqui que a meteorologia não falhou, ela estava lá, ela estava disponível. Sim. Sim. Né? O que falhou realmente foi os estados terem sido negligentes nesse sentido, as cidades terem sido negligentes, né? Sim. A governança em si. E aí vamos lá. Cuidado que isso dá fake news. Opinião é fake news agora. E assim retratou os fatos até mesmo com forma de alerta às autoridades. Você vê que alertar não adianta. A informação foi confirmada hoje pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. E o resultado, inclusive, é a suspensão das multas aplicadas, o que só foi possível na disposição do fato. O objetivo da cobertura do Jornal Livre do SBT sobre a tragédia do sul do país segue sendo de ser um canal de apoio à população local, reforçando tudo que pode ser feito para auxiliar as pessoas. Não há, nem nunca houve, vínculo objetivo político. Comprometido com a verdade, a emissora seguirá trabalhando de forma incansável para trazer informação de qualidade e credibilidade para toda a população brasileira. Então vocês podem ver aí que tem essa briga de narrativas muito, muito forte. Né? E essa briga de narrativas tende a, inclusive, ofuscar a informação para as pessoas e faz com que certas falas, certos alertas, certas importâncias são descartadas, deixadas de lado mesmo, em virtude de uma conveniência política. E aí é complicado porque está começando a acontecer igual nos Estados Unidos, só que sem a franqueza diante. Você acompanha um portal e esse portal é o de esquerda. Acompanha o portal e outro portal é de direita. Se você não acompanhar os dois portais, certos fatos são literalmente ocultos de você. Sim, é verdade. A gente vê que lá nos Estados Unidos há essa questão que o Daniel está colocando, que a mídia lá ela é bem explícita sobre o tipo de posicionamento que eles vão ter. Então você vai ler, por exemplo, o New York Times, a opinião de quem é contratado, por exemplo, para escrever artigo de opinião, e vai ler a opinião de outros jornais, né, como uma Fox News da vida, e você sabe que a opinião é bem diferente. A linha editorial de como o fato vai ser conduzido e qual é o tipo de opinião que eles querem conduzir para aquela população que, então, adquire aquela informação vai ser distinto, né? A gente pode estar começando a observar esse fenômeno já ficando um pouco mais claro aqui no Brasil, por mais que a mídia ainda aqui queira se colocar como neutra, a gente vê que, né, há já um direcionamento, sim, de discurso linguístico para você criar um imaginário e também uma opinião sobre um fato que vai sendo direcionado por esses jornais, né? Quando a gente pensa nessa matéria do SBT, ela é uma matéria, gente, investigativa. O papel jornalístico, quando ele está recebendo denúncias, é ir até o local e apurar, ponto, né? Isso aí não tem nada a ver com uma questão ideológica, ou não deveria ter a ver com questões ideológicas. Isso teria a ver com papel jornalístico e que eles, inclusive, são ensinados na sua graduação, na sua formação a fazerem. Então, assim, isso não é nenhum tipo de coisa absurda, etc e tal. O SBT recebeu denúncia, ele foi lá apurar e fez uma matéria. O que há de absurdo nisso? Para mim, há um absurdo nisso tratar uma matéria investigativa como fake. Isso sim é um absurdo. Ok? Isso sim é um absurdo. Porque como é que você vai, depois de uma matéria, sem você, como jornal, ter ido lá investigar, né, pegar isso e já falar que é fake sem investigação? E pior ainda, o próprio órgão que estava, então, realizando multas fez coro e fez parte desse discurso afirmando que retiraria as multas.
como se justificar, então, após um tipo de afirmação, afirmando que o seu colega de outra emissora estava fazendo fake, sendo que o órgão que aplicava multas afirmou que retiraria as multas. Mas tem E motivo. aí? Pra mim é muito claro o motivo aqui. Pra mim, eu não preciso nem titubear pra dizer o motivo. Não sei se você viu, foi o governo federal que negou. Sim, eu vi. O governo federal negou, e aí a Globo, ela assumiu um hábito que ela é um portal oficial do governo. Sim. Ela é a Gestapo. Ela assumiu esse hábito de ser literalmente o porta-voz do governo. E aí, como ela é o porta-voz do governo, o governo não checou o próprio governo. Que às vezes acontece. E aí aconteceu essa lástima deles terem que dar fake news para eles mesmos. Só que o que acontece com o governo o tempo todo, inclusive é a marca dos governos, né? A verdade é só um acidente, o que importa é responder rápido. Acontece agora com a imprensa, né? Que a princípio não deveria ter isso. A imprensa, a característica da imprensa seria ter uma informação mais confiável do que o próprio governo. E aí é muito delicado aí a situação que nós nos envolvemos.